obscuro. O que vou contar aqui aconteceu com um tio meu chamado Manuel, quando ele era caseiro em um sítio de uma cidade no interior de Minas Gerais. Como ele, coitado, não tinha estudo e muito menos afinidade com as modernidades dos dias atuais, como a internet, eu vou postar o relato em seu nome, pois acho muito interessante e misterioso esse fato que ocorreu com ele e com sua esposa. Meus tios só afirmam com toda a convicção que o que aconteceu naquela época foi verídico e não aceitam que as pessoas não acreditem no que contam. Bom, aqui vai o relato. Lá pelos anos de 1990, o meu tio era caseiro de um sítio na cidade de Patrocínio de Minas, no estado de Minas Gerais. O sítio era meio afastado da cidade, que já era pequena, e lá criavam gado e tinham algumas plantações, dentre elas um milharal. O milharal era grande e abrangia uma área próxima à casa onde meu tio morava com a minha tia e os meus primos. No sítio tinham vários empregados que faziam diversos serviços, como cuidar dos cavalos, do gado e das plantações. Em determinada época, alguns empregados começaram a falar para o meu tio que tinha alguma coisa estranha no milharal, pois, principalmente de tardezinha e à noite, eles ouviam algo andando pelo milharal e viam alguns pés de milho se mexendo, como se algo estivesse se deslocando pela plantação. Eles disseram para o meu tio que foram até lá para ver o que era, mas não acharam nada, além de alguns pés de milho amassados por algo que os empurrou. Meu tio ficou cismado com aquilo e disse para todos ficarem observando para ver se era algum bicho ou o que poderia ser. Na casa onde meu tio morava, a casa do caseiro, tinha uma varanda onde ele e minha tia costumavam sentar à tardezinha e à noite para conversarem e tomar um ar. A casa, por ser a casa do caseiro, era bem confortável. Em determinado dia, após o fim dos serviços, meu tio chegou em casa, tomou um banho, jantou e ficou ali conversando com a minha tia e com seus dois filhos. E depois ficaram vendo um pouco de televisão. Mais tarde, por volta das 10 horas da noite, quando eles já tinham ido se deitar, escutaram um barulho do lado de fora da casa, como se alguém tivesse andando no mato. Meu tio saiu para ver o que era, e ele olhou para o milharal, o qual começava a uns 15 metros de sua casa pelo lado esquerdo. Neste momento, ele viu os pés de milho se mexendo, da mesma forma que os empregados contaram para ele, e ouviu um barulho, como se fosse de algo andando por ali. Ele então disse que iria ver o que era, e pegou uma lanterna, mas a minha tia não deixou ele ir. Passado algum tempo, o barulho parou e eles foram dormir. No dia seguinte, meu tio disse que haviam pés de milho amassados, como se alguém tivesse pisado e empurrado as plantas. Meu tio e os outros ficaram com aquilo na cabeça, imaginando o que poderia ser. Todos ficaram assustados, pois era algo misterioso. Alguns já estavam dizendo que poderia ser alguma coisa sobrenatural. Passados alguns dias, nada de anormal aconteceu, até em uma determinada noite. Em uma noite, como faziam habitualmente, meu tio e minha tia se sentaram na varanda da casa para conversar e tomar um ar, e ficaram ali por algum tempo. Já era mais ou menos umas 9:30 da noite. De repente, eles ouviram aqueles ruídos novamente, de algo andando pelo milharal e empurrando os pés de milho. Então meus tios ficaram de olho, observando se viam algo. Em determinado momento, o ruído foi se aproximando da casa deles, como se o que estivesse se deslocando pelo milharal estivesse indo na direção deles. Meus tios então ficaram assustados, e foi quando eles viram, entre os últimos pés de milho, próximo à casa deles, dois olhos vermelhos. Eles não viram nenhum outro detalhe,
pois o que chamava a atenção eram os dois olhos vermelhos, parecendo acesos de algo que estavam saindo do milharal. Era algo alto, mas não dava para ver direito o que era. Era uma sombra bem escura. Então, meus tios correram para dentro de casa e se trancaram. Alguns instantes depois, eles ouviram passos pesados e algo forçando a porta para tentar entrar. Aquilo estava batendo na porta da casa deles com força, tentando arrombar a porta. Minha tia começou a rezar e todos ficaram apavorados. Aquilo durou menos de 1 minuto. Então as batidas pararam e eles ouviram os passos pesados se afastando e o barulho no milharal. Todos dormiram assustados e preocupados naquela noite. No dia seguinte, meu tio chamou os empregados e fizeram uma varredura no milharal para ver se achavam algo. Só acharam os pés de milhos amassados e pegadas fundas em alguns lugares, mas não dava para saber direito do que era. Minha tia, muito religiosa, chamou um padre para benzer o local e todos fizeram várias orações por todo o sítio. Passado alguns dias, alguns empregados ouviram o barulho no milharal novamente, mas não viram nada. Depois disso, nada mais aconteceu. Não se ouviu mais nenhum barulho e meus tios também não viram mais aquilo com os olhos vermelhos. Até hoje, eles não sabem o que era aquilo e por que estavam andando pela milharal. Mas meus tios, depois daquele episódio, temem mais ainda o sobrenatural e não duvidam de nenhuma história que contem para eles, pois eles mesmos presenciaram algo fora do comum e sem explicação. Os empregados do sítio diziam que aquilo poderia ser um lobisomem, mas não dava para ter certeza. Meu tio disse que provavelmente esse caso nunca será esclarecido, mas gostaria muito de saber o que era aquela criatura assustadora do milharal, se era mesmo um lobisomem. Obrigado por contar o meu relato. Boa noite. Galera, vamos aí a um segundo relato. O que eu vou relatar aqui aconteceu com meu avô em meados da década de 1960. Nessa época, ele morava em um sítio no interior de São Paulo, bem na divisa com Minas Gerais. E naquele tempo, era comum os trabalhadores da roça se encontrarem logo depois da janta e do banho em uma venda. Dessas vendas de sítio, muito simples e com iluminação de lampião, para beberem um pouco e jogarem cartas. Meu avô, sempre que podia, estava presente na roda de cartas com os amigos. Quem conhece a zona rural sabe que a noite é um brilho só. E essa noite havia muitas nuvens encobrindo a lua, e que deixava a estradinha de terra ainda mais assustadora e perigosa. Pois bem, em uma noite de sexta para sábado, vinha ele voltando para casa, montando em seu cavalo. Já era lá pelas 1h30 da madrugada, e atravessando uma pequena ponte de pedra, logo em seguida, por uma touceira de bambu, ele começou a ouvir vários cachorros latindo, mas latiam bastante mesmo. Foi quando de repente os cachorros pararam de latir, todos ao mesmo tempo. Muito estranho. Nessa hora, o cavalo empacou, e mesmo meu avô tentando na espora, ele não saía do lugar. E logo à frente na estrada tinha uma entradinha que desaparecia no meio do mato. E dessa entrada, do nada, surgiu um carro de boi, vindo em sua direção. Mas não havia bois puxando o carro, só o carro de boi com o cabeçalho, espécie de vara que é ligada aos bois, levantado como se estivesse algo invisível puxando. Vinha vindo devagar e sem fazer nenhum barulho. E quando meu avô olhou, em cima do carro de boi tinha um caixão de defunto bem rústico e meio amarelado sendo transportado. Foi quando ele sentiu uma corrente de vento e um arrepio passando pelo seu corpo. Então ele fez o sinal da cruz e passou a mão também, fazendo o sinal da cruz na crina do cavalo. Nessa hora, o cavalo saiu disparada, correndo tanto que até passou a entrada do sítio, quase chegando no outro bairro. No outro dia, meu avô, contando sobre o acontecido a outras pessoas, lhe disseram que
que uma mulher havia sido assassinada nessa estrada do mato no ano de 1897. E muita gente já viu e ouviu muita coisa naquele trecho da mata, inclusive uma criança chorando entre as árvores, sempre ao escurecer, no final da tarde. O mais estranho é que o cavalo nunca mais passou nesse trecho da estrada, nem de noite e nem de dia. E quando meu avô tinha que passar por lá, tinha que usar outro cavalo ou ir a pé. Meu avô já é falecido. Era um homem muito íntegro e respeitado por todos no bairro. E não haveria de inventar essas coisas, mesmo porque outras famílias da redondeza também já viram muitas coisas estranhas por lá. Hoje o sítio me pertence e está tudo mais ou menos como ele deixou. Mas confesso que sempre que tenho que passar por esse trecho da estrada, lembro desse acontecido. E já faço o em nome do Pai. Por que será que os cachorros todos pararam de latir ao mesmo tempo? E o que estava puxando aquele carro de boi naquela noite? Bom, esse é o relato do meu avô. Obrigado por contar no seu canal. Tá aí, galera, 2 relatos aí sensacionais enviados ao canal. Se gostaram, deixem aquele like aí, se inscrevam no canal. Quem tiver relatos iguais a esse aí, quiser enviar ao canal, o e-mail está aparecendo na tela e também está na descrição do vídeo. Me sigam também nas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter. Todos os links estão aí na descrição do vídeo. Galera, muito obrigado e até a próxima.